Tem uma coisa que acontece com todo mundo e ninguém gosta de admitir. Você tá deitado, você sabe exatamente o que você queria fazer. Tá ali na sua cabeça. E mesmo assim você não levanta e faz. Não é nem preguiça no sentido feio da palavra, sabe? É um peso que é meio invisível. Parece que a coisa que você quer fazer é gigante. Parece que vai tomar o dia inteiro e parece difícil pra caramba. Aí você enrola mais um pouco, abre o celular, fala amanhã eu faço. E o doido é que quando você finalmente começa, na maioria das vezes não era nada daquilo que você tinha montado na sua cabeça. E deixa eu te falar uma coisa que eu acho que é bem legal. O monstro, ele nunca tá na tarefa. O monstro tá nos 5 minutos antes de você começar. A parte mais difícil de lavar a louça, Jonas, é ir até a pia, cara. A parte mais difícil de estudar é abrir o caderno. Depois que você tá dentro da tarefa, a coisa anda. A ideia do canal é conversar sobre essa parte que quase ninguém filma. O que é o antes da coisa engrenar, antes de você ter qualquer prova que vai dar certo. E hoje a gente quer falar sobre isso, sobre essa distância entre querer uma coisa e começar a se dedicar para ela. Porque isso não é só sobre estudar, não é só sobre vestibular. Isso é trabalho, é academia, é mandar uma mensagem para uma pessoa, é começar um negócio, qualquer coisa que você adia faz tempo e fica falando que vai fazer. Eu acho que a gente erra na conta. A gente olha pra uma coisa que quer fazer e já soma tudo de uma vez. Tipo, eu quero aprender a tocar violão. E na hora que você já pensa em 3 anos que você vai ter que tocar, nas mãos doendo, e tocar bonito na frente dos outros. Você nem pegou no violão e você já tá cansado. Aí você desiste antes de começar e nem percebe que desistiu, porque você pensou demais. Tem uma coisa que eu reparo comigo que é o seguinte. Quando eu finalmente sento e faço, sei lá, 20 minutos de alguma coisa que eu tava adiando, sim, na hora eu penso, cara, é só isso. E eu acho que o pior é que essa energia de fuga, ela é meio que invisível. Você passa o dia se sentindo um lixo, se sentindo improdutivo, você não fez nada e já tá cansado. Você só carregou o peso de uma coisa não feita o dia inteiro nas costas. E isso é um pouco exaustivo, de um jeito que realizar a tarefa própria em si não é. Tem um exemplo que eu acho que explica isso muito bem, cara, que é a língua. Aprender o primeiro idioma é um inferno, né, cara? Sim. Você se sente burro, você não entende nada, você acha que nunca vai conseguir. Mas quem aprende um segundo idioma, na hora de aprender o terceiro, vai muito mais rápido. E não é porque as línguas são parecidas, espanhol, sei lá, japonês, não tem nada a ver. É uma outra coisa, uma outra relação. Sim. É que eu acho que você já provou pra si mesmo que você consegue, que isso dá, que é real. Chama, vou explicar pra você aí como é que funciona a mitose, patrão. Você pode ter lembrado que você viu na tua escola, né? Beleza. Mas não era tão aprofundado quanto eu preciso estudar, né? Porque eu preciso fazer medicina e eu preciso saber tudo. Primeira vez, você não tinha nenhuma evidência de que você era capaz. E na segunda vez, na segunda língua, muitas vezes, você já sabe como que é o caminho. Você sabe que vai ser ruim no começo. Você sabe que vai melhorar. Você sabe que aquele desconforto inicial passa e aí o medo diminui. Sim. Porque você já tem uma prova guardada de que é possível. E isso vale pra qualquer coisa, pessoal. Não é só pra línguas. A pessoa que já mudou de cidade uma vez tem menos medo de mudar de novo. A pessoa que já saiu de um emprego ruim sabe que ela sobrevive. Cada coisa difícil que você atravessa vira uma espécie... Não sei se a palavra é prova, na verdade, mas vira uma espécie de prova que você tá aguentando. E essa prova, ela fica com você nos próximos processos. Agora tem a parte que eu acho mais foda dessa história toda, que é o adiamento que parece que tem prazo. Que é aquele, ano que vem eu vou fazer, quando eu tiver mais tempo, quando as coisas dão uma acalmada, né? Porque essa frase, ela parece muito responsável, parece que é madura, porque parece que você tá planejando algo, né? Sim. Mas na prática, ela é só um jeito de bonito de você falar, pô, não vou começar nunca, na verdade. Eu acho que tem gente que quer uma profissão, ela quer fazer um curso, ela quer prestar para uma faculdade específica e, cara, simplesmente não faz. E não é nem porque a pessoa, sabe, ela não é capaz. É puramente medo, é medo de tentar, é medo de não dar certo. E aí ela inventa um prazo. Esse ano não dá, ano que vem... Só que ano que vem chega e aparece outro motivo. E sempre vai aparecer, cara. Sim. E essa conta, pessoal, é um pouco cruel. Ela é difícil você ter um resultado de um processo se esse processo ele nunca começar, né? Parece óbvio falando assim, mas a gente vive ignorando isso. Você não vai colher uma coisa que você não plantou. E plantar é a parte chata, é o problema, é a parte que ninguém vê. É a parte que não tem aplauso, né? E por isso que ela é tão complicada de você conseguir. Eu acho legal também que, mesmo a gente falando aqui, a gente não é imune ao que a gente tá falando, né? A gente já adiou muita coisa que a gente devia ter feito antes. Eu sempre faço isso com a academia. Sim. Eu tenho uma história engraçada porque atualmente a gente é acadêmico do curso de medicina, mas na época, quando eu tava começando a estudar para o vestibular, eu inicialmente optei por contabilidade na Federal. E eu fui aprovado. Só que no dia que eu fui fazer a matrícula, eu acabei mudando. Eu decidi que eu ia começar a estudar para medicina. E essa decisão não veio antes, muito porque eu tinha medo de começar a escalar essa montanha para ser aprovado em medicina.
Sim. A partir do momento que você fala, eu quero fazer o vestibular mais difícil, é uma barreira muito grande. E foi muito difícil de romper ela. Só que, que nem você disse, é muito difícil de romper. Mas uma vez que você começa, cara, você não quer mais desistir. Passa na sua cabeça, lógico, a desistência, mas assim, você para e olha pra trás e fala, já faz 1 ano que eu tô nessa. Já faz 2 anos que eu tô nessa. Então, cada vez mais essa tua árvore tá crescendo. Uma hora ela vai dar fruto. Você não sabe quando. Só que é muito difícil você cortar a tua árvore uma vez que ela começou a crescer. Por isso que é isso que a gente tá falando, essa questão de você começar é o maior problema. É plantar a semente que é o problema. Uma vez que a árvore começa a crescer, as coisas desenrolam. Eu vou ser honesto aqui, porque senão fica meio fácil a gente falar isso de fora. Esse canal é exatamente um exemplo dessa parada toda que a gente tá falando. A gente nunca se imaginou falando pra uma câmera. Não é uma coisa natural pra mim nem pro Gabriel. Sim. A gente é meio low profile, assim, no Instagram, né? A gente não posta muita coisa e não é o nosso lugar de conforto estar aqui falando, se apresentando. Sim, pra mim não é mesmo. E se você tá vendo os vídeos antigos do canal, tipo o piloto, você consegue perceber. Porque mudou muito a iluminação, mudou o jeito que a gente fala, muda até o jeito que a gente senta na cadeira. A gente tá visivelmente desconfortável em vários momentos. E tá tudo bem, a gente tá tentando, a gente tá começando, faz parte desse processo. Eu acho que a questão toda aqui é que a ideia não é você olhar e falar, nossa, que legal, eles fizeram um canal, que esforçados. Não é isso, é que a gente quis criar uma coisa nossa, sabe? E essa vontade veio justamente de uma dificuldade. A gente podia ter ficado falando, depois a gente faz, depois a gente cria, deixa pra Sim. quando a gente se formar. E isso ia ser só mais uma coisa que a gente queria e nunca ia começar. Em algum momento a gente só começou. Sim. Feio, travado, iluminação ruim, testando, treinando. E tá sendo uma experiência bem legal, assim, bem boa. Mesmo com esse desconforto que a gente acaba passando. Mas esse é o ponto. Você não precisa estar pronto. Ninguém tá pronto. Nunca tá. Você precisa começar meio mal e ir ajustando. Inclusive, eu acho legal, recentemente eu comecei a língua, tô fazendo um curso de inglês. Assim, eu já tinha uma base de inglês, sabe? Só que a minha base era foi o suficiente pra passar, mas eu não sabia, não conseguia ler um texto e tal. E recentemente também eu acabei de começar a tentar um instrumento. Tô começando no piano. Vou inclusive colocar um videozinho de eu chegando no lugar onde eu tô fazendo piano. E vou colocar uma fotinha também pro pessoal ver. Tá bem no início, tá, pessoal? Não reparem. Mas é legal falar sobre isso porque não é só nas coisas grandes, né? Às vezes nas coisas pequenas, como uma língua, como tocar um instrumento, tudo isso é bem importante. Agora eu preciso colocar um feio aqui, tá? Porque tem uma objeção real e eu não quero passar por cima dessa objeção. Tem gente ouvindo isso e pensando, é fácil vocês falarem, né? Vocês têm tempo, eu não tenho. E é verdade. Eu ia pensar isso. E é verdade. Tem gente que trabalha o dia inteiro, pega ônibus, chega em casa todo fudido, ainda tem que cuidar de gente. Pra essa pessoa, só começar parece até deboche. Uma falta de respeito falar isso, né? Sim. Eu acho que a gente não tá falando de virar a vida de cabeça pra baixo num dia só. Não é largar tudo e apostar tudo. Não é sobre isso, cara, eu acho. Sim, com certeza, não é sobre isso. E eu acho que o começo que a gente tá falando é menor do que parece. Não é comece o negócio dos seus sonhos, tá? É começar uma versão minúscula de uma coisa. É o começo do tamanho de uma migalha. Mas é um começo, ele conta. Tem uma parte disso que vai mais fundo. E eu acho importante a gente falar isso, porque quando a gente posterga as coisas a vida inteira, chega um ponto lá na frente, mais velho, que você olha pra trás e tem uma sensação meio ruim, de que a vida foi muito medíocre, muito igual, e que você não fez metade das coisas que você queria ter feito durante esses anos. Isso acontece bastante. Mas, pessoal, eu quero tomar cuidado aqui com uma coisinha, porque é fácil escorregar. A gente não tá falando pra vocês que ter uma vida comum é ruim. Medíocre não é xingamento. No sentido da palavra, medíocre é estar na média. E a maioria das pessoas está. Eu tô em um monte de coisa, inclusive. Não tem nada de errado em estar na média. Mas tem um detalhe. Quando você lembra da sua infância, do passado, você não lembra de um dia deitado na cama. Você não lembra de um dia normal de trabalho. Sim. E isso é porque a memória ela guarda o que escapa da rotina. O dia que ele é repetido, ele vira um borrão na tua mente. O que fica marcado de verdade é o que é fora da curva. Então quando você adia tudo, você não tá só perdendo a tarefa. Você tá deixando de criar as lembranças que iam ser suas favoritas lá na frente. E por isso que se arriscar um pouco não é só pra conseguir uma coisa. Faz parte de você se sentir inteiro. Uma vida só de rotina, sem nenhum susto, sem nada que você escolheu fazer com medo, é uma vida que depois pesa de um jeito estranho. E não pelo que aconteceu, mas sim pelo que não aconteceu. Pensando assim numa história minha, eu acho que eu demorei muito tempo pra mudar algumas coisas da minha vida, sabe? E isso talvez tenha me custado até alguns anos. Eu, por exemplo, quando eu tava tentando medicina, quando eu tava no vestibular, eu demorei, uns 2 anos pra mim começar a perceber que eu devia parar de terminar a prova, ir pra casa, descansar e nunca mais queria tocar naquela prova.
porque se eu não passei, eu não passei. Mas a gente sabe que não é bem assim. Depois de muito tempo, eu percebi que eu tinha que enfrentar os erros que eu tinha feito na prova. E doía pra cacete, dói muito você enfrentar seus erros. Porque você acha que você é muito bom em uma coisa. Só que quando você para e analisa, e você vê onde que você errou, você começa a fazer um trajeto do que você precisa melhorar. Isso é engraçado, porque vale tanto pra estudar, mas até se você for jogar videogame, às vezes pra melhorar, você tem que analisar o que você tá errando. E isso não é confortável. E talvez isso tenha custado pra mim uns 2 anos da minha vida. Sim. Porque eu demorei muito tempo pra me perceber que era necessário tomar medidas ruins pra mim, emocionalmente, mas que mudavam o meu resultado final. Mas enfim, quando a gente junta tudo, eu acho que muda um pouco a régua. A gente passa a vida tratando começar como se fosse o fim, como se fosse a parte pesada, e a gente sabe exatamente que é o contrário. Começar, na verdade, é a parte leve, é o pedágio mais barato da estrada. E o peso que você sente antes quase nunca é do tamanho da coisa, é do tamanho do medo. E o medo encolhe na hora que você dá o primeiro passo, porque ele vive de coisa que não aconteceu ainda. Sim, sim. E não é que vai ficar fácil, gente. Não vai, essa é a realidade. Mas vai ficar real. E o real é mais fácil de lidar do que o monstro que você montou na tua cabeça. O monstro sempre é maior que a tarefa. A gente não tem fórmula pra te dar, mas tem uma coisa que dava pra resumir dessa conversa toda. E talvez seja isso. A coisa que você quer fazer provavelmente é menor do que ela parece, daí de onde você tá olhando. Não precisa ser hoje a coisa inteira, mas dá pra ser hoje um tijolo da tua casinha. E comenta aqui embaixo uma coisa que você tá adiando faz tempo. Pode ser bobo, pode ser grande, tanto faz. Às vezes só escrever já é um começo. E pessoal, se essa conversa fez algum sentido pra você, deixa o like aí pra gente, porque isso ajuda muito o Antes do Resultado a chegar em mais gente que tá vivendo essa mesma trava. E se inscreve no canal para acompanhar a gente. A ideia aqui é conversar com honestidade sobre essa parte que quase sempre fica escondida, o antes. Não dá pra vender fórmula só pra ficar um pouco menos sozinho nessa fase. Valeu, rapaziada. Muito obrigado, grande abraço pra todo mundo. Bem, meu nome é Gabriel, eu tenho 18 anos, vou fazer 19 esse ano. Nessa vista linda que você está vendo. E mais um dia, quinta-feira, às 22h18, estou fazendo miojo. Após estudar desde cedo, e meu miojo está estranho, dá uma olhada nele. Enfim, estudando desde cedo. Fui a casa, estudei um pouco, fui pro cursinho. Voltei do cursinho de busão, fui de busão, cheguei aqui, comecei a estudar por volta das 7. Já é 10h18 e tamo aí, né? Química é uma merda. E se Deus abrir o sol, vou passar. Mas é foda, patrão. Não é fácil.